Gálatas 4, versículos 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte: meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos agora há pouco, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a paternidade de Deus. Paternidade de Deus. Vamos trabalhar o estudo que nós chamamos de teologia propriamente dito, no sentido específico da relação que Deus ele nutre em relação aos seus filhos. Em que condição? Na condição de pai. Às vezes nós pensamos em Deus na condição de criador, e Ele é. Às vezes nós pensamos em Deus na condição de soberano e governante do mundo, e Ele também é. Às vezes nós pensamos em Deus na condição de providente, ou seja, nos sustentando ao longo da nossa vida, e Ele também o faz. Mas às vezes, irmãos e irmãs, nós nos esquecemos desse detalhe que faz parte também, não só do caráter de Deus, mas está diretamente relacionado à relação que Ele, Deus, nutre conosco. Que relação? A relação de um pai. Então, por isso, a nossa palavra agora há pouco, dizendo que hoje a gente vai tratar sobre o tema da paternidade de Deus. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, existe uma certa dificuldade da gente tratar esse tema, porque em relação a algumas pessoas, esse tema da paternidade de Deus, ele acaba se tornando um tema sensível. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas têm algumas barreiras, vamos assim dizer, emocionais, cruéis, no que diz respeito ao relacionamento que elas tiveram ou que elas têm em relação aos seus pais físicos, aos seus pais biológicos, e isso acaba acarretando consequência não só para o entendimento, mas também para a experiência da nossa relação com Deus, o nosso Pai, no sentido espiritual. São muitos casos, meus irmãos, são muitos casos, minhas irmãs, de pais ausentes no que diz respeito à sua relação com os seus filhos. São muitos os casos de pais que infelizmente são cruéis em relação aos seus filhos, muitas vezes tratando-os com indiferença, muitas vezes tratando-os com violência. Enfim, é uma infinidade de casos tristes que muitas vezes se dão e que muitas vezes acaba prejudicando a noção que as pessoas devem ter de pai, e isso até prejudica o relacionamento delas na relação com o seu pai espiritual, no caso, na relação com o nosso Deus, na relação com o nosso Senhor. Tanto é que muitas vezes as pessoas ficam até se perguntando: como é que eu posso amar Deus como um pai se eu não tive um pai terreno presente, ou um pai terreno ausente porque ele partiu para a eternidade? Como é que eu posso amar a Deus como pai se o meu pai biológico físico ele nunca se importou comigo? Como é que eu posso amar a Deus como pai se o meu pai físico, se o meu pai biológico ele sempre me maltratou? Então muitas vezes essas dificuldades, muitas vezes esses traumas, eles acabam prejudicando sim a nossa relação espiritual com Deus dentro dessa condição. Que condição? A condição de Deus como nosso Pai, o nosso Pai e o nosso Pai espiritual. Então, por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, também a gente vai tratar esse tema, a gente vai tratar esse assunto na manhã de hoje. Antes de mais nada, meus irmãos, antes de mais nada, minhas irmãs, nós precisamos definir biblicamente o que é um pai. Nós precisamos trazer o conceito da palavra de Deus, daquilo que seja um pai.
um conceito bíblico, um conceito escriturístico, um conceito que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, segundo a palavra de Deus, a gente pode definir um pai como aquele que é responsável pela provisão, como aquele que é responsável pelo amparo, como aquele que é responsável pela proteção, como aquele que é responsável pela liderança dos seus filhos. Ufa, mas um pai, no sentido bíblico, um pai, no sentido da palavra de Deus, é justamente esta pessoa. É a pessoa que é responsável pela provisão, é a pessoa que é responsável pelo amparo, é a pessoa que é responsável pela proteção, é a pessoa que é responsável pela liderança, pela condução dos seus filhos. E uma vez que isso acontece, que nós, enquanto pais físicos, biológicos, cumprimos essa missão, de certa forma, a gente acaba refletindo a relação que Deus, como nosso Pai, também Ele nutre conosco. Por quê? Espiritualmente falando, Deus provê para nós. E aqui no sentido da provisão, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O amparo que Deus nos dá, a proteção que Deus dispensa, a liderança que Deus exerce em relação em nossas vidas. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas na medida em que nós agimos como pai, dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão bíblica, a gente reflete, de certa forma, a mesma relação, no sentido perfeito e absoluto que Deus, o nosso Pai, Ele tem para conosco. Por isso que é tão importante nós trabalharmos a questão da paternidade de Deus. É para nós, na condição de filhos, uma bênção. É para nós, na condição de filhos, um privilégio. É para nós, na condição de filhos, uma grande bênção da parte do Senhor. Contudo, por outro lado também, meus irmãos, nós somos responsáveis, porque de certa forma, a relação perfeita que Deus, nosso Pai, nutre conosco, nós devemos reproduzi-la, mesmo que no caráter limitado, mesmo que no caráter imperfeito, em nossas respectivas relações com os nossos filhos, com as dádivas que Deus nos dá, uma vez que nós formamos famílias cristãs. E aí você já consegue perceber, e aí você já consegue entender a dificuldade tão grande que a gente tem, sobretudo em relação ao nosso mundo, sobretudo em relação à nossa sociedade. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, muitos dos homens, e quando eu falo homens cristãos, eles acabam não sendo preparados para o exercício da sua função de pai. E às vezes eles são omissos, às vezes eles são imaturos, às vezes eles não correspondem com aquilo que Deus requer deles. E aí a gente vê surgindo vários e vários problemas, no sentido geral, na sociedade, de filhos que são criados sem pai. E aqui, às vezes, não no sentido físico, mas no sentido da ausência mesmo que o pai tem, mesmo convivendo com os seus filhos, e também a dificuldade que muitas vezes nós temos em relação à própria igreja, à própria condição nossa enquanto povo de Deus. E aí, nós estamos aí reproduzindo filhos órfãos, órfãos de pais vivos, pela ausência, pela falta de liderança, pela falta de compromisso, pela falta de cuidado, pela falta do exercício da função e função paternal. Então, no nosso estudo de hoje, meus irmãos, no nosso estudo de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós observássemos a relação que Deus ele tem conosco na condição do nosso Pai. Contudo, não só vermos isso, vermos algumas implicações que isso tem para nós enquanto pais na nossa relação com os nossos filhos. Então, o nosso objetivo basicamente vai ser esse: trabalhar a relação que Deus, nosso Pai, tem conosco e ver as implicações que essa relação ela traz consigo dentro da nossa condição enquanto pais de filhos, de bênçãos que Deus nos concede dentro do ambiente familiar. Então, o tema da nossa aula, o tema do nosso estudo na manhã de hoje é o seguinte: relacionando-se com Deus, nosso Pai. Relacionando-se com Deus, nosso Pai. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai abordar esse tema? Como é que a gente vai realizar esse estudo? Basicamente, a gente vai dividi-lo em duas partes.
em duas grandes divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a paternidade de Deus sendo ensinada nas Escrituras Sagradas, tanto dentro do Antigo como também do Novo Testamento. E uma vez que a gente vencer esse ponto, ou seja, enxergarmos a Bíblia colocando Deus como nosso Pai, tanto no Antigo como no Novo Testamento, observarmos no seu sentido mais prático, observarmos no seu sentido mais direto, como é que Deus se relaciona conosco e as implicações que isso gera em nossas vidas enquanto pais. Então, basicamente, o roteiro do nosso estudo vai ser esse. A gente vai tentar sintetizar ao máximo, tem muito material para a gente ver, mas a gente vai tentar sintetizar ao máximo para que a gente possa captar pelo menos o cerne da lição. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos trabalhar o primeiro ponto, ou seja, a paternidade de Deus nas Escrituras Sagradas. A paternidade de Deus nas Escrituras Sagradas. Irmãos, amigos, via de regra, nós temos uma visão equivocada do relacionamento de Deus com o seu povo. E qual é esse equívoco, qual é esse erro? Nós enxergamos a Deus como Deus libertador no Antigo Testamento, e aí nós enxergamos a Deus como um Pai amável no Novo Testamento. Percebem muitas vezes a diferença? Percebem muitas vezes a distinção que a gente faz? Não, no Antigo Testamento Deus, ele é aquele poderoso libertador que tirou o seu povo da escravidão do Egito, que conduziu o seu povo até a terra prometida. E no Novo Testamento não, a gente já vê um Deus diferente, um Deus mais amável, um Deus mais amoroso, como se fossem duas pessoas completamente diferentes, uma no Antigo e outra no Novo. Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, isso está completamente errado. Isso está totalmente equivocado. As Escrituras, irmãos e amigos, dão testemunho de que Deus se revelou à humanidade como um Pai zeloso, como um Pai amoroso, como um Pai fiel, não só no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento. Essa figura de Deus como Pai, essa figura paterna de Deus como Pai, não é algo novo que a gente só vai encontrar no Novo Testamento. Não, já era uma realidade e já é uma realidade vista desde o Antigo Testamento. Com algumas peculiaridades? Sim, mas já é uma realidade vista desde o Antigo Testamento. Então, vamos ver, em primeiro lugar, a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, vamos ver a paternidade de Deus no Antigo Testamento. Ao todo, irmãos e amigos, nós encontramos 14 passagens bíblicas onde a palavra Pai é associada a Deus. Grave esse número. Por toda a Escritura Sagrada, a gente encontra 14 vezes a palavra Pai sendo aplicada a Deus dentro desse relacionamento familiar. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus, ela é exclusiva para o povo de Israel. Repetindo, no Antigo Testamento, a paternidade de Deus, ela é uma bênção exclusiva do povo de Deus, ou seja, do povo de Israel. Nele, ou seja, lá no Antigo Testamento, Deus se revela como Pai, sim, como Pai exclusivo do povo judeu, como Pai exclusivo dos israelitas. E aí, quando você olha algumas passagens do Antigo Testamento, naturalmente você é conduzido a essa visão. Deus se revelando como Pai, só que no Antigo Testamento, num sentido mais exclusivo, mais específico. Por quê? Ele era Pai do povo de Israel. Ele era Pai do povo judeu. Ele era Pai dos filhos de Abraão, com o qual Deus ele fez uma aliança. Então são vários textos que apontam para essa realidade. Eu não vou ler todos por causa do tempo, mas caso alguém queira se aprofundar nesse assunto, é só pegar o material que você faz essa leitura e observa esses textos. Eu queria ler pelo menos um ou dois para que a gente possa ficar com esse conceito na nossa mente. No Antigo Testamento, Deus se revela como Pai. Em que sentido? Pai dos judeus, Pai dos israelitas, Pai do povo de Deus no Antigo Testamento, do povo do pacto, do povo da aliança. Abram aí, por favor, livro de Êxodo, Êxodo capítulo 4.
Não vou me demorar não, porque é muito texto aqui e não vai dar tempo da gente poder ver tudo. Pelo menos alguns. Êxodo capítulo 4. Qual o contexto aqui? Deus ainda ia libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Ele não tinha libertado ainda. Iria começar o processo de libertação. E aí ele levanta Moisés. Levanta Moisés para falar a Faraó. Para que Faraó libertasse o povo, deixasse ir o povo. E dentro desse contexto aqui de chamado, de instrução, olha só o que a gente encontra, olha só o que a palavra de Deus diz. Êxodo capítulo 4, versículo 22. A instrução que Deus dá a Moisés, para que assim se dirigisse a Faraó, e dentro dessa palavra, olha só a peculiaridade de Deus enquanto Pai da nação de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Somente o versículo 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Dirás a Faraó. Quem vai dizer? Moisés. Vai dizer a Faraó. Vai dizer o quê? Olha só, sequência do versículo. Assim diz o Senhor, Israel é meu. Olha só como Deus tratava Israel, como seu filho. Ele complementa, ó, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, primeiro filho. Olha só a visão que Deus tinha do povo dele, do povo da antiga aliança. Era pai deles, era pai de Israel, era seu filho primogênito. Então Deus se revela como pai, pai da sua nação. Essa era uma bênção exclusiva para os descendentes de Abraão, ou para aqueles que se achegassem, através das prescrições que havia no Antigo Testamento, mas no sentido geral era um benefício exclusivo do povo judeu. Então aqui você vai encontrar onde? Antes de Deus libertar. E depois da libertação? É dentro dessa mesma visão, é dentro dessa mesma perspectiva. Abram aí, Deuteronômio capítulo 32. Aqui o povo já está prestes a entrar na terra prometida. E aqui existem umas palavras finais que são dadas. E dentro dessas palavras finais você vai encontrar uma coisa interessante. Deuteronômio, capítulo 32, no canto de Moisés, versículo 6. Aqui, na verdade, já é uma palavra de censura que Moisés dá ao povo de Israel por tudo aquilo que o povo já havia feito ao longo de 40 anos. E que, infelizmente, ia ser uma triste realidade, mesmo quando eles se assentassem na terra prometida e estivessem organizados como nação. Apesar de serem filhos, eles não iriam corresponder perfeitamente com essa condição, iriam falhar. Então olha só o que Moisés, ele diz aqui, versículo 6, Deuteronômio 32, versículo 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então Moisés aqui está censurando o povo pelas desobediências que eles haviam cometido. E dentro dessa palavra de censura, Moisés chega e diz: não era Deus teu pai? Que te estabeleceu, que te abençoou, porém muitas vezes vocês agiram com rebeldia, mas Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. E por fim, Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Versículo 16. Isaías capítulo 63, versículo 16. Olha só que declaração linda que nós encontramos dentro da relação de Deus com o povo de Israel. Que povo privilegiado, meus irmãos. Enquanto as outras nações, elas andavam no caminho do paganismo, da idolatria, dos falsos deuses, Israel tinha um privilégio bendito de ter a Deus como seu pai. Olha só que coisa maravilhosa. Isaías 63, versículo 16. Olha só o que nos é dito aqui nesse texto. Isaías 63, versículo 16. Diz o seguinte: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece,
É claro que isso era impossível, né? Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Olha só, impossível que Abraão não esquecer da sua descendência, Israel também não ia esquecer, mas ainda que isso aconteça, Deus continuaria sendo e seria o Pai do seu povo. Então, no Antigo Testamento, a paternidade de Deus ela é demonstrada como, em especial, no ato histórico que Deus realizou, libertando a nação israelita do cativeiro do Egito, conduzindo o seu povo pelo deserto, assentando o seu povo na terra prometida e se fazendo presente junto ao seu povo na terra prometida, conforme o juramento que ele havia prestado a Abraão. Então, dentro dessa relação, a gente vê o amor de Deus. Dentro dessa relação, a gente observa a fidelidade de Deus em detrimento, muitas vezes, à infidelidade do povo. Dentro dessa relação, a gente vê a paciência de Deus, muitas vezes sendo paciente com o pecado que o povo dele cometeu, muitas vezes sendo atenuante dentro dessa relação. A gente vê Deus como libertador, a gente vê Deus como condutor, apesar, repito, de toda a desobediência que o povo de Deus, os seus filhos, os filhos do Senhor no Antigo Testamento, fizeram em relação ao seu Pai. Então, no Antigo Testamento, Deus sim se revela como Pai. No Antigo Testamento, Deus é Pai do seu povo, exclusivamente seu povo. Não obstante, repito, todos os pecados que os seus filhos, os filhos de Deus, o povo de Israel, cometeram contra ele. Mas fique claro, fique patente, Deus é Pai, não só no Novo, mas desde o Antigo Testamento. E aí você vê esse primeiro aspecto bíblico da paternidade de Deus. A paternidade de Deus lá no Antigo Testamento. Avançando um pouco mais, o que é que a gente encontra também? A paternidade de Deus no Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento a paternidade de Deus ela é revelada como sendo exclusiva à nação de Israel, ao povo de Deus, no Novo Testamento, e aqui há um detalhe, no Novo Testamento nós vemos Deus sendo apresentado como Pai de quem? De uma nação específica? Não. No Novo Testamento, a gente vê Deus sendo apresentado como Pai de todos os eleitos, independente da nação. De todos os eleitos, independente de serem judeus ou não. Pessoas que reconheceram Cristo como Salvador, pessoas que confiaram na sua obra de sacrifício, de salvação, e agora, em virtude disso, em virtude da salvação, elas são filhas de Deus. A diferença está aqui. No Antigo Testamento, Deus era pai específico de um povo. No Novo Testamento, Deus é pai de todas as pessoas que se achegam a Cristo, que abraçam a sua obra, independente de nação, independente de condição financeira, independente de cultura, independente de idade. Então, existe essa diferenciação. O meio através do qual hoje as pessoas se tornam filhos de Deus no sentido espiritual é através de Jesus Cristo. O que é que diz o texto que a gente vai citar no final, na apresentação da nossa escola bíblica dominical? João 12. Vamos lá? Vamos abrir aí para a gente refrescar também a memória. Olha só, no Novo Testamento a condição de paternidade de Deus é essa: extensiva a todas as pessoas. Não é só mais a nação de Israel, não é só mais aos judeus, não, mas a todos quantos se chegam a Deus através de Jesus Cristo. Olha só o que nós encontramos aqui no versículo 12. Olha só. Mas, veja, a todos quantos o receberam, essa é a condição para nós nos tornarmos filhos de Deus, nosso Pai espiritual. Recebeu quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E se você seguir na sequência, você vai ver detalhada essa condição. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então agora a gente vê de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais plena, de uma maneira mais extensiva, Deus sendo Pai espiritual agora de todos quantos a Ele se achegam a partir e através da pessoa de Jesus Cristo, a partir da obra de Jesus e através da sua
pessoa. Tanto é, meus irmãos, tanto é, minhas irmãs, que quando Jesus, ele profere o seu primeiro grande sermão, que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, em alguns momentos ele ensina aos discípulos a se dirigirem a Deus como Pai. Por exemplo, quando ele ensina a necessidade que nós temos de uma vida de oração, e quando ele nos dá o modelo de oração, ele mostra que uma vez que nós somos discípulos de Cristo, uma vez que nós abraçamos a obra de Cristo, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, agora sim nós podemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Qual é a primeira expressão que nós encontramos na oração dominical? Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 9. Como é que a gente deve iniciar a nossa conversa? Como é que nós devemos iniciar a nossa conversa com Deus? Em que sentido? Em que grau de parentesco? Olha só que coisa fantástica, como as coisas mudam, ficam mais claras. É por isso que não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento. As pessoas querem dividir, fazer distinção, colocar em conflito uma parte com outra. Não, elas se harmonizam, elas se complementam. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos ler? Todo mundo junto, a uma só voz. Como é que a gente deve iniciar a nossa conversa com Deus? Qual é o grau de parentesco que agora nós temos com Deus a partir da obra de Jesus Cristo? Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo 9. Todo mundo junto, a uma só voz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais... Mudou, meus irmãos. Pai nosso. Entendeu? Só dos judeus? Não. De todos quantos têm a Cristo como seu Salvador, que está nos céus. Olha só, agora a gente tem essa intimidade, essa proximidade. Na verdade, agora essa é a nossa possessão. Deus é o nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. É o que a gente viu lá em Gálatas capítulo 4. É o que a gente vai ver em Romanos capítulo 8. Já a gente lê essa passagem. Então, meus irmãos, agora, através de Jesus, eu, você, todos nós, somos filhos de Deus. Nós não somos descendentes físicos de Abraão. Nós não pertencemos ao povo de Israel. Mas mesmo assim, através de Jesus Cristo, nos foi dado esse privilégio. Que privilégio? De hoje, fazermos parte da família de Deus. De hoje, termos a Deus como nosso Pai. De hoje, nos relacionarmos intimamente com Ele. De hoje, desfrutarmos de uma profunda e profunda comunhão. Que grande privilégio. Que grande privilégio. E aqui não importa muitos traumas que porventura a gente tenha passado, decepções que muitas vezes nós tenhamos sofrido com os nossos pais biológicos. Hoje nós temos aquele que nos acolhe no sentido espiritual. Hoje nós temos aquele Pai perfeito, presente, aquele Pai perfeito que nos protege, aquele Pai perfeito que nos ampara, aquele Pai perfeito que nos nutre, aquele Pai perfeito que nos sustenta, e assim o será para todo sempre, para a glória do seu nome. Que maravilha, meus irmãos. Eu queria que você pensasse nisso, de você pensar que você se relaciona com Deus, o Deus soberano, todo-poderoso, santo, justo, gracioso, misericordioso, bondoso, zeloso, mas de todas essas infinitas características, de todos esses infinitos atributos que Deus tem, Ele é também o seu Pai. E também se relaciona conosco, pela sua graça, pela sua misericórdia, a partir da pessoa e a partir da obra de Jesus Cristo. Entenderam isso, meus irmãos? Entenderam isso, minhas irmãs? Então Deus é Pai por todas as Escrituras Sagradas. Quer seja no Antigo, quer seja no Novo, dentro dessa peculiaridade. No Antigo, Pai do seu povo de Israel. No Novo, Pai de todos aqueles que para Ele se voltam a partir da obra de Jesus Cristo. Essa é uma das benditas realidades que a salvação nos proporciona pela graça e pela misericórdia de Deus. Ok? Então, visto essa questão bíblica da paternidade de Deus, fica a pergunta: como é que Deus se relaciona comigo enquanto meu Pai espiritual? Quais são as implicações disto para a minha relação com os meus filhos? Eu que sou pai, ou eu que tenho que exercer a função de pai? E muitas vezes as mães, elas acabam recebendo essa dupla carga, não só de exercer os seus papéis junto aos seus filhos enquanto mães, mas muitas vezes, por causa da ausência, por causa de muitas dificuldades em relação aos pais,
também tem essa carga horária, ou melhor dizendo, tem essa função dobrada. Então, é o que a gente vai ver a partir de agora. No segundo ponto da nossa lição, eu vou ver quantos minutos a gente tem para a gente poder observar pelo menos cinco formas, pelo menos cinco maneiras através das quais eu, você, todos nós nos relacionamos com Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, Deus, Ele é o Pai amoroso que ama os seus filhos. Em primeiro lugar, Deus, Ele é o Pai amoroso que ama os seus filhos. Abram aí, por favor, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Desculpa. 1 João 3, 1. Interessante que, só abrindo parênteses, pesquisando para dar essa aula hoje, eu me deparei com uns estudos muito bons que tratam sobre a paternidade e a luta contra a ansiedade. Vários estudos, eu até pensei depois reproduzi-los para a gente poder trabalhar. E aí teria que ser uma série específica, quem sabe, se a gente não vai poder fazer isso, porque o assunto da paternidade nos ajuda até nisso, na vitória sobre a ansiedade. Então, olha só, 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. 1 João 3:1 diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, qual é a intensidade desse amor? Porque João fala dessa forma. Ele chama a atenção para a força, a intensidade do amor que Deus tem em relação a nós. O que é que ele coloca como algo prático que confirma essa intensidade tão grande do amor que Deus tem em relação a nós? Na sequência do texto, ele nos mostrará. E o que é? Ele complementa: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E prossegue o autor sagrado: e de fato somos filhos de Deus. Complementando: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já pararam para pensar na intensidade do amor que Deus teve em relação a nós? Ou vocês acham que foi uma coisa simples hoje chegarmos na condição de filhos de Deus? Na verdade, humanamente falando, era e é impossível. Era e é impossível. Só se tornou possível quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e assim abriu nosso acesso a Deus de tal forma que agora nós fazemos parte e fazemos parte da sua família. É aquilo que fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é isto que João também nos fala aqui no versículo 1 do capítulo 3 da sua carta. Olha a intensidade do amor de Deus. Ele nos amou, e Ele nos amou até que ponto? De nos tornar filhos seus. Tanto é que ele complementa: e de fato somos filho. É interessante porque sobre essa questão de filiação, você encontra Paulo falando lá em Romanos, lá em Gálatas, como a gente leu logo na introdução. A gente vê João falando aqui na primeira carta. E aí no original, em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra filho, ela pode ser traduzida de duas formas: filhos por adoção ou filhos por criação. Então, Paulo geralmente, quando fala da nossa filiação com Deus, ele fala no sentido de nós sermos adotados. João aqui, quando fala da nossa filiação com Deus, ele fala no sentido de nós termos sido recriados. Nós somos filhos de Deus por regeneração. Ele nos fez novas criaturas, para que assim nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então, somos filhos de Deus das duas formas. Ele nos adotou e Ele nos transformou. É nesse sentido
nesse último sentido que João nos fala aqui no versículo 1. De fato, agora somos filhos de Deus. Então, Deus nos amou nessa intensidade. Deus nos amou nessa força, a tal ponto que agora, de filhos das trevas, como nós éramos, agora nós nos tornamos filhos de Deus, porque Ele mudou a nossa natureza, e essa mudança de natureza permite-nos que nós possamos ter comunhão com Ele. E é interessante porque João, no complemento do versículo 1, ele mostra que é por isso que o mundo nos odeia, porque a natureza do mundo é outra, a nossa foi mudada, a nossa foi transformada, por isso nós hoje somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, pais, assim também nós devemos amar os nossos filhos, como Deus nos amou, de maneira incondicional. Até porque se Deus dependesse de nós para poder nos amar, nunca Ele nos amaria. Porque o que é que Ele via em nós? Pecado, 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 transgressão, transgressão, transgressão. Porém, o amor dele foi incondicional. E apesar de nossas iniquidades, apesar de nossos pecados, apesar de nossas transgressões, Ele nos amou incondicionalmente a partir da obra de Jesus Cristo. Então, amemos os nossos filhos a cada dia, a cada instante. O façamos de maneira incondicional, para que nós não erremos como alguns dos patriarcas eles erraram, muitas vezes dando preferência de filho em relação a outro filho. E a gente observa isso na família patriarcal. A gente observa isso na família, por exemplo, de Israel. A diferença que existia de amor em relação a ele, sua esposa, quanto aos dois filhos, por aquilo que eles davam, por aquilo que eles proporcionavam, Jacó e também Esaú. Não, o nosso amor, ele tem que ser incondicional. A gente vê que infelizmente existia essa postura em Isaac, em Rebeca, em relação aos seus filhos Jacó e Esaú. Amava de maneira condicional, amava de maneira preferencial, porém, enquanto pais, seguindo o padrão de Deus, nós devemos amar e amar de maneira incondicional, independente daquilo que eles são, independente daquilo que eles façam. Por quê? Porque eles são nossos filhos. Essa relação não vai acabar jamais. É por isso que é uma grande responsabilidade a visão da paternidade e da maternidade também, em relação a você colocar filhos no mundo, porque é uma relação que não vai acabar, por mais que eles saiam de casa, mas você continuará sendo pai, você continuará sendo mãe, e esse amor deve existir, independente de qualquer coisa, porque é assim que Deus nos ama. Nos amou, nos atraindo para si, e nos continua a amar incondicionalmente, porque apesar da salvação, ainda nós não somos perfeitos. Transgredimos, pecamos, falhamos, mas mesmo assim, o amor de Deus não se aparta de nós. E Paulo fala isso, lá em Romanos capítulo 8. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que grande desafio, meus irmãos. Que grande desafio enquanto pais. Desenvolvermos esse sentimento, desenvolvermos essa postura, para que assim a gente possa se espelhar, ou para que assim a gente possa espelhar um pouco Deus na relação que Ele tem conosco. Uma relação de amor, uma relação de bondade, uma relação de graça, uma relação de misericórdia. Então, como é que Deus se relaciona conosco? Ele é o Deus amoroso que ama os seus filhos. Ele é o Deus amoroso que nos ama. É uma das formas, é uma das maneiras através das quais Deus se relaciona conosco, e assim a gente também tem que fazer em relação aos nossos filhos. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, Deus, Ele é o Pai glorioso. Deus, Ele é o Pai glorioso que conduz os seus filhos à glória eterna. Deus, Ele é o Pai glorioso que conduz os seus filhos à glória eterna. Abram aí, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, verso 17.
Olha só o que a gente vê nessa primeira oração que Paulo faz em favor dos cristãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 17. Olha só, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus é esse, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não só nos aceitou em sua família, na condição de filhos amados, mas Deus trabalha em nós e continua a trabalhar na condição de Pai da glória, até que nós cheguemos na condição de glorificados. E por isso o apóstolo Paulo aqui faz essa intercessão para que Deus concedesse aos Efésios e também nos concedesse espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que nós possamos ter um pleno conhecimento de Deus, e uma vez que nós tenhamos esse pleno conhecimento, nós possamos avançar no processo de glorificação que já iniciou na nossa salvação. Estamos sendo glorificados a cada dia através do processo de santificação. E ele vai culminar, ele vai chegar à sua plenitude quando nós chegarmos nos céus. Por quê? Deus é o Pai glorioso. E ele só se satisfaz quando os seus filhos também chegarem à glória, para que com ele esses filhos possam ter comunhão. E esse tempo que a gente vive hoje é o tempo no qual Deus está aperfeiçoando o nosso caráter, tirando de nós aquilo que lhe desagrada, tirando de nós o pecado, a transgressão, a iniquidade, para que nós possamos cada vez mais nos conformarmos à imagem do seu bendito Filho. É um processo inacabado ao longo desse período? Sim. Porém, nós devemos ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele será consumado. Quer seja no retorno glorioso de Jesus Cristo, quer seja na nossa partida para a eternidade. Então, o Pai da glória, nesses instantes, em um desses instantes, consumará a sua glorificação na nossa vida. E aí nós seremos perfeitos, assim como Cristo é. Teremos corpos gloriosos. Viveremos numa situação totalmente diferente desta que nós vivemos hoje, porque a glória de Deus estará sendo consumada em nossas vidas. Moisés, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, que passou alguns dias com Deus, o que foi que aconteceu com ele? Seu rosto, ele resplandecia, tanto é que ele tinha que viver com o véu. Mas na medida em que o tempo passava, a glória ela ia se desvanecendo, porque a glória humana ela é sempre imperfeita, mas a glória celestial ela será sim perfeita. E é nesse sentido que Deus ele está nos conduzindo, e por isso Paulo pediu aos Efésios, e nós também devemos pedir para nós hoje, espírito de sabedoria e de conhecimento na revelação do Filho de Deus. Para quê? Para que Deus esteja fazendo essa obra de glorificação, de aperfeiçoamento, até nós chegarmos santos, inculpáveis, puros na presença de nosso Deus. E como Pai, o que é que isso implica na nossa vida? Meus irmãos, minhas irmãs, implica na responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. De quê? De ter esse cuidado, para que a gente possa cultivar, para que a gente possa ajudar o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos e assim cumprirmos com a nossa responsabilidade, para que Deus possa agir com a sua força, e assim como acontecerá conosco, os nossos filhos também cheguem na glorificação. Para isso nós precisamos testemunhar, para isso nós precisamos ensinar, para isso nós precisamos orar, para que assim os nossos filhos eles possam ter o mesmo fim que nós iremos ter na glória de Deus. Nesse sentido, irmãos, pais, nós somos nutridores espirituais dos nossos filhos. Não esqueça disso. Você é o nutridor espiritual do seu filho. A escola não vai fazer isso, a igreja não vai fazer perfeitamente isso, a sociedade jamais vai fazer isso. Então quem tem que fazer? É você, meu irmão. É você, na condição de pai. Deus lhe colocou na condição de liderança da sua casa, para que você possa ter cuidado espiritual não só consigo, mas também que você possa ter cuidado espiritual com os seus, inclusive
os seus filhos, porque eles nascem, eles são indefesos, eles vão crescendo, são imaturos. Então, dentro desse processo, você tem que agir intensivamente, você tem que agir intencionalmente, você tem que agir no sentido sacrificial, porque muitas vezes ser pai, no sentido nutridor, vai exigir de você o tempo que você passa na diversão, aquela partida de futebol que às vezes você quer assistir, mas vale mais cuidar da saúde espiritual do seu filho, para que assim ele possa chegar no mesmo nível que você chegará, no nível da glorificação. Não existe benefício sem sacrifício. Não existe benefício sem sacrifício. Se você quer ver os benefícios espirituais na sua família, se sacrifique. É responsabilidade sua. Por isso você é o macho, o homem da sua casa. Foi o papel que Deus lhe comissionou. E fazendo assim também, você estará reproduzindo o caráter de Deus na vida da sua família e também na sua vida. Então veja, Deus nos ama. Deus é o Pai amoroso, melhor dizendo, que ama os seus filhos. Em segundo lugar, Deus é o Pai glorioso, que se preocupa ou que conduz os seus filhos à glória. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Deus, ele é o Pai santo. Deus, ele é o Pai santo, que guarda os seus filhos do pecado. Deus, ele é o Pai santo, que guarda o seu filho ou os seus filhos do pecado. Abram aí, por favor. João 17, na oração sacerdotal. João 17, versículo 11. Estão vendo aí, meus irmãos, tanta implicação num assunto desse, paternidade de Deus. Por isso que eu quis trazer esse tema diferenciado para hoje, para a gente também pensar um pouco nisso. Evangelho de João 17, versículo 11. Evangelho de João 17, 11. Eu não sei se vai dar tempo de dar as 5, mas vamos ver aqui o que a gente consegue. Evangelho de João 17, versículo 11. Olha só o que Cristo diz. Orando a Deus, o seu Pai, orando a Deus, o nosso Pai. Ele diz o seguinte, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, os discípulos de Cristo, ao passo que eu vou para junto de ti. Cristo prossegue na oração. Pai Santo, olha só que coisa interessante, como ele se dirige a Cristo, a Deus aqui. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Somente aquele que é santo pode guardar os outros do pecado. Somente aquele que é santo pode guardar os outros da iniquidade. Pecador não pode guardar pecador. Iníquo não pode guardar iníquo. Mas santo sim pode fazer. Por isso que Cristo dirige a Deus como Pai Santo. Dentro dessa sua qualidade, dentro desta característica. Por quê? Dentro da petição, ele roga a Deus para que Deus estivesse guardando os seus discípulos, para que Deus estivesse guardando aos seus seguidores. É isso que Deus faz, meus irmãos, em nossas vidas, todos os dias, porque o nosso coração, já dizia Jeremias, ele é desesperadamente o quê? Corrupto. Quem conhece o nosso coração? Nem nós mesmos, somente Deus. É por isso que tem um ditado popular que diz que coração é terra que ninguém anda, né? De fato, somente Deus conhece o nosso coração. Então, se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, se nós fôssemos deixados dentro daquilo que o nosso coração quer, meus irmãos, minhas irmãs, muito nós estaríamos perdidos. E é por isso que Deus ele vai nos guardando, ele vai nos protegendo de algumas situações que iriam incidir em pecado na nossa vida, porque ele tem esse cuidado. Não são todas, mas ele nos guarda. E como ele nos guarda? Desse mundo mal, da sua influência, do seu pensamento, do seu comportamento, da sua postura. Então Deus ele tem esse cuidado para que nós possamos chegar salvos na sua presença, na glória eterna. Deus se relaciona conosco dessa forma. Ele é o nosso Pai, protege. Porque qual pai que não faz isso em relação ao seu filho? A não ser que seja um pai cruel, de ver o seu filho correndo risco, de ver o seu filho correndo perigo e ficar
estático, ficar estagnado, não fazer nada, ficar passivo, não fazer nada. Não, muito pelo contrário, a gente faz. Instinto paterno, instinto materno. Então Deus faz isso conosco no sentido material, Deus faz isso conosco no sentido espiritual, e como pais, nós devemos ter esse cuidado em relação aos nossos filhos. Não só o cuidado físico, mas o cuidado moral. Não só o cuidado físico e moral, mas também o cuidado espiritual. Essa é uma das orações que eu gosto de fazer aos meus filhos, ou em favor dos meus filhos, quando eles estão na escola, para que Deus os guarde fisicamente, até porque você observa o que tem de tragédia hoje dentro da escola, que antes era um lugar seguro, agora não é mais. De repente chega um louco, pula o muro e faz uma desgraça. Então você tem que estar pedindo para que Deus proteja fisicamente. Você tem que estar pedindo que Deus proteja no sentido moral, porque às vezes os conteúdos que são ensinados dentro da escola vão de encontro à palavra do Senhor. O comportamento que muitas vezes é visto lá a partir dos professores também vão de encontro, e de certa forma isso influencia. E também para que Deus cuide deles no sentido espiritual do seu coração. Meus irmãos, é tanta coisa, não pense não. Quando seu filho sai de casa, o cuidado é redobrado, porque esse mundo é mau, as pessoas são más, entendeu? Amizade só sem futuro, para botar do inferno para baixo. E aí você tem que ter esse cuidado, olhar e puxar, porque às vezes fazer o que eles querem é destruição para eles mesmos. E aí tem coisa que a gente não tem que responder, simplesmente a gente tem que fazer. Eu sempre fico brincando com as meninas, às vezes a gente dá uma ordem e fica questionando, você tenha cuidado, porque no dia que você estiver perto de cair no buraco e eu dizer sai, e você ficar perguntando, você termina caindo. Então tem hora que não tem que perguntar, tem que simplesmente fazer, porque filho tem que obedecer. Quem come do meu feijão tem que seguir a minha orientação. Então é assim que a gente vai guardando das influências espirituais, e dos males físicos que muitas vezes nós estamos sujeitos. Enquanto pais, nós temos essa prerrogativa. Aí você pode dizer, e as mães? Também, mas nós estamos no topo da cadeia. Tanto é que Deus nos colocou como cabeça dos nossos lares. É claro, repito, aquelas mães que infelizmente têm a carga dobrada, esse peso aumenta, porque essa responsabilidade também recai para elas. Mas dentro do geral, é essa obrigação que Deus ele requer para cada um de nós. Então veja, Deus é o Pai Santo que guarda os seus filhos do pecado. Por fim, por causa do resumo, Deus é o Pai misericordioso que nos consola em nossas tribulações. Deus é o Pai misericordioso que nos consola em nossas tribulações. Abram aí, 2 Coríntios capítulo 2. Vai ficar um item aqui sem dar, mas depois, quem quiser, eu posso repassar o material. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha só, o que é nos ensinado aqui da parte da palavra do Senhor. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais? Pai de misericórdias, no plural, e Deus de toda consolação. Uma exclamação aqui, bem grande aqui, porque Paulo estava entusiasmado com isso. Em relação a esse Deus, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos e irmãs, aqui Paulo faz uma declaração de quem Deus é. Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Pai de toda a consolação. A palavra misericórdia, coração na miséria. Deus sente dó de nós quando nós estamos numa situação miserável, via de regra porque nós merecíamos estar lá, mas mesmo assim Deus é misericordioso, mesmo assim Deus ele é compassivo, e mesmo nessas condições Ele nos consola, conforme nós temos aqui, com o objetivo de nós podermos consolar
a outros. Dentro da nossa relação filial, esse é um dos privilégios que nós desfrutamos também quanto ao nosso Deus. Muitas vezes nós passamos por situações contrárias, muitas vezes a gente promove essas próprias situações para nós e a gente paga o preço por causa delas, mas mesmo assim, Deus nos vê em nossas misérias que nós produzimos, vem em nosso auxílio e nos conforta, para nós podermos confortar a outros. Somente os filhos de Deus têm esse privilégio. Somente aqueles que se achegam a Cristo têm esse benefício. Então, essa é uma das bênçãos que também nós temos dentro da nossa relação com Deus. E enquanto pais? Enquanto pais, nós também devemos fazer a mesma coisa. Agir com misericórdia, agir com graça, agir com consolação. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes, aqui eu não estou fazendo o papel de advogado do diabo, não. Mas muitas vezes a gente tem uma forma desproporcional de tratar os nossos filhos dentro da nossa relação com Deus. Às vezes a gente desobedece e acha ruim quando os nossos filhos nos desobedecem. A gente fica irado, entendeu? Às vezes fica até surpreendido. Não, gente, não. É a mesma coisa, guardada as devidas proporções. Então, se Deus, em muitos momentos da nossa vida, Ele age com misericórdia e não nos pune como nós merecíamos, muito pelo contrário, vem, nos fortalece, vem, nos estimula, vem, nos consola. Por que muitas vezes nós somos tão rigorosos com os nossos filhos? Às vezes a gente cobra coisa que nem faz. A gente tem que ter cuidado, porque agindo assim, a gente está desmotivando aos nossos filhos. Devemos ter graça. Isso não significa dizer que devemos compactuar com o pecado. Não, jamais. Mas a gente deve ter esse olhar sensível e saber que erramos também, que falhamos também, e Deus nos restaura. E a gente ter esse cuidado de poder buscar a sua restauração, não somente a censura. Às vezes a gente quer corrigir e não quer restaurar. Não. Deus trabalha completamente na nossa vida. Ele corrige e restaura. Assim como Ele fez com Davi. Corrigiu e restaurou. Corrigiu e restaurou. E às vezes a gente finca apenas na primeira etapa dentro de todo esse processo. Ok? Por fim, eu não vou trabalhar esse ponto por causa do horário, mas Deus é o Pai gracioso que atende às orações dos seus filhos. Deus é o Pai gracioso que atende a oração dos seus filhos. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Então, meus irmãos, fechando, o que foi que nós vimos hoje? A gente viu apenas um pouco, daquilo que nós chamamos de paternidade de Deus e suas implicações em relação à nossa vida e à nossa função enquanto Pai. A gente viu que Deus é revelado nas Escrituras como Pai, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, apenas com uma pequena distinção. No Antigo Testamento, Deus era o Pai da nação de Israel. No Novo Testamento, Deus é o Pai de todos aqueles que a Ele se achegam através de Jesus Cristo. E aí também a gente observou algumas implicações da paternidade de Deus em relação às nossas vidas e, consequentemente, da nossa relação com os nossos filhos. Deus é o Pai amoroso que ama os seus filhos. Deus é o Pai glorioso que conduz os seus filhos à glória. Deus é o Pai santo que guarda os seus filhos do pecado. Deus, Ele é o Pai misericordioso que consola seus filhos na tribulação. E apesar de nós não termos visto, Deus, Ele é o Pai gracioso que atende a oração dos seus filhos. Então, que a gente possa aprender um pouco mais sobre a nossa relação filial com Deus. Por quê? Porque isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é revigorante no sentido espiritual. E isso faz com que nós possamos entender mais claramente a nossa identidade cristã. Ou seja, o que é que nós devemos entender na nossa condição enquanto cristãos? A gente viu, dentre várias coisas, que nós somos filhos e filhos de Deus. E nós gozamos dessa relação especial com Ele, porque Ele nos escolheu desde toda a eternidade para que assim nós pudéssemos experimentar e vivenciar essa bem-aventurança na nossa vida. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa, uma vez que a gente desfruta desse benefício com Deus, reproduzi-los, mesmo que de maneira imperfeita, e vai sempre ser imperfeita,
em relação aos nossos filhos. Que a gente possa amá-los, assim como Deus nos ama, que a gente possa se importar com a sua glorificação, assim como Deus se importa com a nossa glorificação, que a gente possa guardá-los do pecado, assim como Deus nos guarda do pecado, que a gente possa ser misericordioso com eles, assim como Deus, Ele é misericordioso conosco, e que nós também sejamos graciosos com Ele, assim como Deus é gracioso conosco, respondendo às nossas orações. E se porventura há alguém aqui hoje que ainda não desfruta desse privilégio, meu amigo, minha amiga, que você possa clamar a Deus, clamar ao Senhor, para que essa relação filial, ela também se revele, se manifeste e venha a ser uma verdade, uma realidade na sua vida, para que assim você possa desfrutar de todos os benefícios que Deus tem reservado para aqueles que a Ele se chegam, para que aqueles que a Ele se achegam por Cristo possam experimentar em suas vidas. Então faça isso. Volte-se para Cristo, faça isso, volte-se para o Salvador e por Jesus chegue-se a Deus, para que assim também você faça parte da sua família, para que assim também você se torne um filho dele, para que assim também você venha se relacionar com ele, para que assim também você venha usufruir do benefício de sermos filhos e filhas de Deus para a glória do seu nome. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe e que Ele aplique o ensinamento da sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.